Saiba agora tudo o que vai acontecer nos últimos capítulos de Ruby. Fica comigo até o final desse vídeo e vem descobrir o que o Heitor vai aprontar dessa vez com a Ruby. Gente, ele vai ficar revoltado da vida e com toda razão, pois ele vai descobrir todas as mentiras da Ruby. Ruby, por sua vez, vai aprontar mais uma daquelas perigosíssimas, só que ela apronta. Dessa vez, ela disse que está grávida do Alessandro. Só que ela perdeu, né? Como vocês já sabem, ela não vai ficar com essa criança até o fim da gestação. No caso, o bebê vai morrer. E ela vai culpar nada mais, nada menos do que o seu ex-marido Heitor. Além dela derrotar o homem por completo, roubando a paz dele, fazendo com que ele se humilhe para ter o amor dela, ela ainda vai o acusá-lo de tirar a vida de seu filho. Só que o desfecho disso tudo, gente, vai ser muita traição, briga. E o cemitério também, porque alguém vai ter que descer a cova. E não vai ser a Ruby dessa vez. Então, se você ficou curioso para saber quem é, clica no gostei, se inscreve no nosso canal e me diz uma coisa. Com uma nota de 0 a 10, vocês gostam da Ruby? Deixem sua opinião e vem-se embora comigo saber todos os detalhes desse desfecho que é demais. Tudo começa como num dia qualquer e o Heitor está pé da vida com a Ruby. Ele exige que a sua ex-mulher conte para o Alessandro e para o mundo todo que não foi ele quem tirou a vida do filho dela. E exige que ela conte para todos. E então ele ameaça a Ruby. Ele pergunta por que ela está fazendo isso com ele. Ruby diz que ela faz o que ela quer quando ela quer e que ela gosta de ser dramática e que ela ama ver as pessoas ao seu redor fazendo o que ela quer e que isso não seria demais então. E então o Heitor pergunta o que ela pretende, por que você quer que todos acreditem que fui eu quem tirei a vida de seu filho. Aí então a Ruby diz que ela faz o que lhe convém. O Heitor garante para a Ruby que isso não é justo. E então ela pede para que ela diga para todo mundo que não foi ele quem a empurrou. Aí então a Ruby diz, sim, e como você pensa em me obrigar para que eu possa contar para todo mundo que você não fez isso? Para que eu possa fazer o que você quer. Aí então o Heitor, novamente revoltado, agarra a Ruby e então a chama de desgraçada e pede para que ela conte para todo mundo que não foi ele quem fez essa maldade e que se ela não fizer isso, ele vai acabar com a vida dela e diz que ela que foi capaz de acabar com a vida do inocente, se referindo ao filho da Ruby com o Alessandro, e diz que se ela não for até a todo mundo e contar, ele é quem vai tirar a vida dela. E então o Heitor acusa a Ruby de tirar a vida do próprio filho. O Heitor agarra o pescoço da Ruby e diz que a partir de agora ela vai contar que não foi ele quem tirou a vida do filho dela e que sim foi ela, que ele não sabe como, mas ele quer provar para todo mundo. E nisso ela começa a gritar para o Heitor soltar ela. Nisso vem os seguranças, o pai do Heitor, todo mundo agarra o Heitor e tira o Heitor de cima da Ruby. Aí a Ruby começa a dizer que o Heitor queria tirar a vida dela. Tá todo mundo agarrando o Heitor e o Heitor está gritando e dizendo, eu vou provar para todo mundo que eu sou inocente. Aí ela fala, para de mentir, Heitor, você fez o que fez comigo, tudo que passou e mesmo assim você continua seguindo me torturando. Até quando, Heitor? Grita então a Ruby se fazendo de vítima, colocando um sorriso de deboche, enquanto seu ex-marido fica indignado com tudo aquilo. E ela fica lá, gente, toda plena, feliz, porque está conseguindo enganar a todos. Tadinho do Heitor, gente, ele não merecia isso. Aí então, nesse momento, a gente vamos direto onde está a Maribel junto com o Alessandro. Alessandro está tentando se desculpar com a Maribel, pois ela flagrou os dois agarradinhos. O Alessandro está tentando falar para a Maribel que já não sente mais nada pela Ruby igual antigamente, e que se ele estava com ela era para consolar por causa da perda do bebê e não por causa disso. Aí então a Maribel diz que já está acostumada com esse tipo de conversa, mas ele deveria pensar muito bem no que vai acontecer com a relação deles dois diante de tudo isso e repensar nos seus sentimentos com a Ruby. O Alessandro garante para a Maribel que ele a ama e que é de verdade e que não quer deixar então os sentimentos que ele tem por ela se acabar ou muito menos fazê-la sofrer.
Maribel também garante para o Alessandro que hoje ela realmente sabe que o ama, mas ela não a tolera ser enganada e muito menos pela Rubi novamente. Maribel sabiamente garante para o Alessandro que é melhor eles darem um tempo na relação, porque ela está magoada com ele, e que desse jeito não seria o momento ideal para que eles possam se casar. Alessandro garante que não tem dúvida sobre o matrimônio deles dois, mas a Maribel pede para que ele repense novamente sobre os sentimentos que ele tem sobre a Rubi e que também pense sobre os sentimentos que ele tem para com ela, porque ela não quer ser enganada novamente, frisa então a Maribel para o Alessandro. Mas o Heitor de bobo não tem nada e ele está incansável, gente. Ele está com fogo para todo lado para poder investigar o que de fato aconteceu. Ele vai até o hospital onde a Rubi está tendo atendimento sobre a gestação dela. Ele está em busca de provas para provar que não foi ele quem tirou a vida do filho dela. E o que ele faz? Vai direto lá para poder obter alguns resultados de exames de ultrassom, exames normais do dia a dia de rotina, alguma coisa a Rubi deve ter deixado passar e é com isso que então ele vai poder provar para todo mundo, até mesmo para o seu ex-melhor amigo, que ele não teve nada a ver com a perda da gestação da Rubi. E é claro que o Heitor vai conseguir essa prova. Quando ele está conversando com a secretária, ele fala que a Rubi perdeu o bebê dos dois e que ele está querendo algumas documentações. Nesse momento, a secretária vai buscar os exames para que possam conversar. Quando ela volta, ela fala: veja que curioso, um dos expedientes que a sua esposa veio aqui foi há uma semana atrás e mostra que foi aqui quando ela perdeu o bebê e que foi por causa de um acidente de carro, foi na semana passada. Aí então ele fala: na semana passada? E então é justamente nesse momento que ele percebe que foi nesse momento que a Rubi perdeu o bebê e ele consegue provar que não foi ele. Aí então a secretária pede para que ela fique com aqueles documentos, porque alguma coisa pode estar errada. Aí o Heitor diz: não está errado, eu que devo ter me equivocado com o tempo em que ela perdeu o bebê e, bom, sabe como é, né? Meu filho morreu e acabo que ficando nervoso e eu devo ter trocado as datas assim. E sim, eu confio aqui na documentação do hospital. Daí, gente, o Heitor consegue pegar essas provas que estão lá no hospital para ir atrás da Rubi e esfregar na cara dela toda a verdade, que sim, ele sabe que ela então perdeu o bebê e que agora ele pode provar que não foi ele o culpado. Rubi se encontra com o Heitor. Ela fica assustada em ver o seu ex-marido bem em sua frente. Só que dessa vez ele está com um semblante bem relaxado. E pergunta o que ele está fazendo ali no consultório do Alessandro. Aí o Heitor diz que veio para conversar com ele e que agora a conversa que ele tem com o Alessandro é bem diferente. Rubi pergunta do que se trata. Aí então ele diz que conseguiu poder provar que não foi ele que perdeu, então fez a Rubi perder o bebê. Rubi pergunta do que o Alessandro está, do que o Heitor está falando. Aí então é nesse momento que o Heitor responde à altura da Rubi e diz que esse é um problema totalmente dele. Ele ameaçou a Rubi dizendo que iria provar para ela que não foi ele e agora ele está voltando para cumprir com o dito que ele disse. O problema do Heitor diante disso tudo, gente, é que o Heitor acaba que contando para a Rubi toda a verdade que ele já sabe. Ele conta que já sabe que foi um acidente de carro que resultou então em tudo isso. Aí a Rubi pergunta como que ele sabe disso tudo. O Heitor diz que ele conseguiu provar e ele entrega tudo para a Rubi de bandeja. Os dois começam então uma discussão e aí onde vai acontecer o trágico final do Heitor, porque ele vai atrás da víbora, vai dar uns belos de uns tapas nela. Claro que o homem não bate em mulher, mas vai acontecer nesse episódio e acabará então que ele perdendo totalmente sua vida por causa da Rubi. Mas, gente, é uma confusão danada. A Rubi vai tentar então manipular a todos à sua volta para provar que ela que estava inocente disso tudo, enquanto o Heitor vai perder a sua vida por conta da Rubi. A Rubi conseguiu destruir totalmente a vida dele. Se você quer ver o acidente do Heitor, comenta aqui abaixo. Acidente do Heitor Alice Siqueira, que eu coloco o link para que vocês possam ver por completo totalmente essa cena do que vai acontecer com ele, como vai acontecer a morte dele, como o Alessandro vai reagir e as pessoas em volta e claro a Helena também, que logo em seguida vai descobrir que está grávida então dele depois do luto, é claro. Gente, as emoções não param em Rubi. Clica no gostei, se inscreve no nosso canal e me conta uma coisa de coração.
Qual novela vocês acham que merecia substituir Rubi, hein? Deixa sua opinião aqui abaixo em comentários e simbora com a gente assistir os novos vídeos aqui no nosso canal diariamente.